Boa tarde a todos, que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça entre todos. Primeiramente, nós vamos agradecer à direção da casa pela oportunidade de relembrar como a nossa casa foi fundada e algumas fofoquinhas, né, que a gente lembra de como aconteceram ou ocorreram em nossa casa. Como todos sabem, ou a maioria, eu sou a primogênita do fundador dessa casa, Rubens Valdemar Rigon. E como todos contam, todos os trabalhadores mais antigos da casa, eles contam que eu atrapalhei a fundação da casa. A casa era para ser fundada no dia 29 de agosto de 1956. Era em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes. Mas a minha mãe entrou em trabalho de parto. E aí nós tivemos que ir para o hospital. Eu acabei nascendo no dia 30 e a minha mãe foi dispensada do hospital no dia 31, e no dia 1º de setembro, mais do que depressa, a casa foi fundada. Então, é mais ou menos assim que a história aconteceu. Eu vou começar a contar algumas partes, e eu vou começar pelo hino da nossa casa. Esse hino ele só foi composto em 1991. E ele foi composto por uma trabalhadora da nossa casa, Ana Maria Machado Tambellini. O hino começa assim: a luz divina começou tão pequenina e foi crescendo em amor e caridade. Ela é um pedacinho do céu que nos acolhe com tanta bondade. Amor, acolhimento e caridade são o lema desta casa. E tudo começou com a fundação desta casa através de um conselho de um pai de santo. Vou abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas pensam que a nossa casa começou numa casa de umbanda. E a história não é verdadeira. A história é o seguinte: Rubens teve um problema físico, que estava embaralhado com um problema espiritual, e um tio dele, que conhecia uma casa de umbanda, levou ele até essa pessoa designada pai de santo. E foi lá que ele recebeu uma orientação que o trabalho, que ele ia melhorar daquilo que estava acontecendo com ele, mas que o trabalho dele não era na casa de umbanda, que ele deveria procurar estudar e esclarecer-se na doutrina dos espíritos. E foi isso que ele fez. Procurou a federação, né? A federação já existia na época, e ele foi estudar lá na Federação Espírita de São Paulo. Como toda a história, né? Ele encontrou várias pessoas que também estavam à procura do desenvolvimento mediúnico, estavam à procura de um trabalho de caridade, né? E começaram a formar um grupo de amigos lá na Federação Espírita de São Paulo. A nossa casa, ela não começou aqui nesse local. Ela começou na casa do meu avô, que ele morava aqui na Salvador Cardoso, e que mais tarde ele e a minha avó foram também trabalhar na nossa casa. Naquela época, meu avô era casado com Rosa Rigon e eles tinham 8 filhos. Desses 8, 4 eram especiais. Então, meu avô tinha um trabalho muito cuidadoso com esses meus tios. E o trabalho, quando meu pai começou a desenvolver, né, o trabalho da doutrina espírita, ele foi conversar com meu avô e pediu um local onde ele poderia fazer o trabalho espiritual. Então, meu avô cedeu a sala da casa dele, e nesta sala, como eles eram em 12 pessoas, 10 pessoas, tinha uma mesa enorme na sala de jantar, e ele começou o trabalho ali. E ele recolhia os outros meus tios, mesmo aqueles que não tinham problema de deficiência, eles iam para o quarto e aguardavam lá até terminar a reunião. Normalmente, naquela época, não era uma reunião como a nossa agora, com palestras, uma série de coisas, né? No decorrer desse tempo,
muitas pessoas começaram a frequentar a casa do meu avô para assistir às reuniões. E o meu pai começou a fazer o trabalho mediúnico de atendimento. Era um atendimento fraterno, diferente do nosso. Naquela época, quem fazia o atendimento era só ele. E a casa do meu avô, ela ficava no fundo. Então, ela começava lá na Salvador Cardoso, tinha um corredor, e aí chegava no quintalzinho e chegava na sala da casa do meu avô. E o meu pai passava a manhã toda em pé, ali em frente a uma das janelas do quarto, fazendo os atendimentos. Quando acabava o atendimento, por volta de 2 horas da tarde, tinha essa reunião na casa do meu avô. Junto com meu pai, tinham alguns trabalhadores, e eu peço desculpas que eu não vou citar o nome de todos, porque eu já não tenho mais idade para guardar todos, então vou citar aqueles que foram importantes em alguns pontos, como a dona Rosária. A dona Rosária, ela era uma senhora viúva, ela tinha 4 filhos e ela morava na Vila Morse. Vila Morse é um bairro que hoje é chamado de Jardim Colombo, próximo do Morumbi. Naquela época, também era um bairro muito pobre. Aqui também era assim. A parte de cima, depois da Iguatemi, era um bairro um pouquinho melhor. E aqui para baixo, nós tínhamos um charco aqui que dava de encontro com o Rio Pinheiros. E a dona Rosália, ela tinha um trabalho caritativo na casa dela. Em virtude de ela ser enfermeira, né, ela auxiliava aquelas pessoas carentes que moravam ali na região. Então, ela ensinou eles ao soro caseiro, qual o melhor tipo de alimentação, porque eles também não tinham muitas condições, como eles ganhavam mantimentos, alguma coisa. Então, ela ensinou tudo isso para eles. Cuidados com a higiene pessoal. E aí, numa conversa com o meu pai, lá na federação, né, ele pensou, nossa, estava pensando como fazer esse trabalho caritativo, já que o espiritual eu consegui na sala da casa dos meus pais. E esse trabalho caritativo, vamos fazer lá na Vila Morse. Como alguns desses frequentadores da federação também moravam naquela região do Morumbi, que não era Morumbi também, ali na Previdência, no Caxingui, né? Então, eles se reuniram e, aos domingos, eles iam fazer o trabalho caritativo ali na Vila Morse. E, aos sábados, eles faziam a reunião na casa do meu avô. Mais tarde, com o passar do tempo, mais ou menos por volta de 1960, o número de trabalhadores e de frequentadores da casa aqui na Salvador Cardoso e lá já era um pouco grande. Então, eles reuniram um grupo e a casa chamava, na época, Centro Espírita. Não tinha nenhum nome. Mas, como tudo precisa ser registrado, precisa ter um corpo diretivo, né? Então, em 1960, eles fizeram essa documentação, organizaram tudo e a casa foi orientada a ter o nome de Instituição Beneficente à Luz Divina. Mas ainda não era aqui, continuava lá. Em 1964, mais ou menos, lá na Vila Morse, os atendimentos aumentaram muito. A procura por comida, remédios, roupas, era muito grande. E aí, a nossa casa, como aqui também o público era maior e as pessoas que frequentavam a casa eram de um poder aquisitivo um pouquinho melhor, eles contribuíam, queriam ajudar a nossa casa, porque sabiam que a gente fazia lá na Vila Morse. Então, nós tínhamos um bazar, foi feito em 1962, no quintal, na casa do meu avô, um bazar. Tinham coisas novas, coisas usadas, praticamente como funciona o bazar da Dona Cleide, do lado de lá. E a gente foi arrecadando dinheiro. Algumas pessoas que frequentavam a nossa casa, eles eram de um poder aquisitivo um pouco melhor, tinham firmas, então as suas firmas faziam donativos, né? E iam chamando outras pessoas para também colaborarem com a gente. Na década de 64, uma médica, a doutora Ivone, ela se prontificou a vir trabalhar voluntariamente como médica para assistir essas pessoas carentes aqui dessa região e lá da Vila Morse.
mas aonde que ela ia cuidar dessas pessoas? Se para o meu pai fazer o atendimento era no corredor da casa, a reunião era na sala, meu avô não teve dúvida, cedeu o quarto dele para fazer o ambulatório médico. Então, as pessoas eram atendidas no quarto do meu avô, na cama dos meus avós, né? E foi mais ou menos assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e que a gente foi prosseguindo até chegar aonde nós estamos agora. Por volta de 1965, a Luz Divina programou a primeira campanha da fraternidade lá na Vila Morse. Lá na Vila Morse foram inscritas 150 famílias para serem atendidas. Então, o trabalho ia ser muito grande de arrecadar mantimentos, roupas, né? Mas foi um sucesso. Eles conseguiram fazer tudo isso e aconselharam aquelas famílias que lá existiam a entrar num projeto onde alguns voluntários denominaram o projeto como projeto de integração. O que era esse projeto? Eles orientavam as pessoas, porque algumas tinham emprego, mas os seus filhos não tinham documentos, os seus filhos não podiam frequentar as escolas, porque era necessário para matricular os documentos. Então, os voluntários, eles se reuniam de fim de semana e eles orientavam onde, como e por que tirar o documento de todas as pessoas da família. Orientavam como eles deviam planejar, organizar o seu mês com comida, com o seu trabalho, como dispor aquele dinheiro que eles ganhavam. E aí ensinavam a eles a abrir uma caderneta de poupança. Naquela época existia caderneta, né? Hoje é o Pix, ou a gente faz pela internet. Então, eles fizeram isso. Mas como nem todas as famílias tinham condições monetárias para seguir nesse projeto, porque esse projeto fazia com que, ao final de mais ou menos um ano e pouquinho, eles conseguiam arrecadar para comprar os terrenos, porque lá era muito barato. Todo mundo achava que aquilo era no fim do mundo. E aí, muitas pessoas ali eram pedreiros, muitas pessoas que a gente conhecia por aqui também. Então, eles faziam uma troca. Um ajudava o outro, construíam a casa, o quartinho, a cozinha, e aí o que sobrava já levava para construir a casa do outro. 56 famílias conseguiram integrar-se nesse projeto. E foi muito valioso para todo o trabalho da Luz Divina. No ano de. Lá na Vila Morse, mais ou menos no ano de 66, nós conseguimos comprar 2 sobrados lá, porque o preço também era muito barato, né? Não era como agora, que lá é um bairro nobre. E esses sobrados, eles ficavam numa rua um pouco íngreme. Mas, como a casa da dona Rosária estava ficando também apertada para fazer os trabalhos, nesses 2 sobrados, a gente usava um sobrado para fazer a reunião de quarta-feira, para fazer o estoque dos mantimentos que se arrecadavam, das roupas, e no outro sobrado começou o estudo com as crianças. Mas não como é o nosso aqui, né? Nós tínhamos voluntários que ajudavam as crianças na própria escola, para eles não ficarem em defasagem com as outras crianças. E aí fomos trazendo o trabalho também espiritual com essas crianças. Com o tempo, né, nós já tínhamos um grande número de frequentadores, tanto aqui como lá. E em 1969 foi comprado este terreno atualmente, né? Só que não era tudo isso ainda, tá? Nós tínhamos o terreno, que era chão batido, a rua não tinha saída, né? E começamos a construção do mesmo jeito, arrecadando tijolo, arrecadando cimento e pedindo para esses irmãos que trabalharam conosco durante um tempo para fazer a construção. Na época, a construção foi feita lá embaixo, onde tem o MPV, o atendimento fraterno, e a sala ali do lado,
era o templo que tinha na época. Não era tão grande, não cabia 300 pessoas como cabe aqui, né? E só a parte dos banheiros, que também era de alvenaria deste lado aqui, mais ou menos aonde é atualmente. O resto eram barracões de madeira. Nós tínhamos o assistencial, a biblioteca e a livraria e a tesouraria. E desse lado, o bazar, porque o bazar é que auxiliava a gente a arrecadar uma quantidade um pouquinho maior de dinheiro para poder, depois, mais tarde, fazer esta construção. Na época também de 68, foi organizada a primeira campanha de Natal com o pessoal só aqui do Itaim. E eu vou contar um fato muito interessante que deixou todo mundo muito preocupado. Na época, nesta campanha, foram inscritas 200 famílias. Aqui no Parque do Povo, não era o Parque do Povo, era um campo de futebol do povo. E nós conseguimos esse local para fazer a entrega, porque como essa rua não tinha saída, e na casa do meu avô era muito apertado, não dava para fazer. E aqui era só assim, não podia chover uma gota que virava um lamaçal, né? Então conseguimos lá. Para a gente arrecadar esse mantimento, durante um mês nós passamos distribuindo um saquinho que tinha um carimbo que meu avô mandou fazer da Luz Divina. E eu, a minha irmã e mais 2 primos que moravam lá na casa do meu avô, a gente passava a semana inteira carimbando aqueles saquinhos e no domingo nós saímos para distribuir pelo bairro. E no outro domingo a gente passava para recolher arroz, feijão, açúcar, macarrão, porque não era como é hoje, né? As pessoas não vão no supermercado, compram um monte e levam para casa. Era um pouquinho. Quando a gente ia recolher, a gente ia num caminhão. Meu pai tinha um amigo que tinha um caminhão barulhento pra caramba e que soltava fumaça doidado. Então, quando a gente passava no bairro, acho que o pessoal, de tanta raiva para a gente sair rápido de lá, tá aqui, eles devolviam saquinhos com alimentos, né? E nós, as crianças, nós íamos em cima do carro, do caminhão, com um monte de tonéis. Então, tinha um tonel para arroz, um para feijão, para açúcar, para macarrão, né? E a gente ia colocando, porque no final era dividido igualmente para aquelas 200 famílias que iam ser atendidas. E aí estava tudo pronto para ser a distribuição, num domingo. Nós levamos tudo lá para o campinho. Só que começou a chegar gente. Eram 200 pessoas inscritas. E começou a chegar gente. E o povo não parava de chegar. E todo mundo, a diretoria, todo mundo preocupado, desesperado. Meu pai era uma pessoa muito calma. Meu tio Humberto já estava arrancando os poucos cabelos que ele tinha. O que a gente vai fazer com esse mundaréu de gente e não tem alimento para todo mundo? Aí meu pai virou para todo mundo e falou assim: acalmem-se, tudo vai dar certo. De repente, o céu escureceu, começou a trovejar, caiu uma chuva, assim, tipo 2 minutos. O dilúvio. Saiu gente fugindo para tudo quanto era lado. Um pouquinho antes, o meu pai, vai lá na casa do seu avô, pega as lonas que tem lá. Na casa dos meus outros avós, os pais da minha mãe, eu tinha um tio que era feirante. Então, ele tinha muita lona lá na casa dele. Corre, cobre tudo isso aqui. Cobrimos tudo. Foram 2 minutos de chuva. Ficaram exatamente as 200 pessoas que tinham o cartão para receber. Nada como a providência divina, certo? Eles sabem o que fazem, nós é que não sabemos. Né? E naquela época, por exemplo, as roupas não é como agora. As crianças ganham roupas novas. Não, eram pilhas de roupas de homem, de mulher, de criança, sapatos. Imaginem aquilo tudo molhado. Não molhou nada. Todo mundo conseguiu receber o seu alimento, escolher a sua roupa e sair daqui feliz. Então, é um fato assim que foi histórico para a gente naquela época. Em 1975, deu-se a construção geral disso daqui. Nessa mesma época, vocês lembram da novela A Viagem? Ela era uma novela espírita. Nossa amiga,
agora a gente é amiga. A nossa amiga Ivani Ribeiro veio aqui fazer um atendimento fraterno, em virtude do trabalho que ela ia fazer, estava havendo alguns problemas de crítica e tudo mais. E ela veio fazer um atendimento fraterno com quem? Com o seu Rubens. E aí ele a convidou para vir mais umas 3, 4 vezes, para dar uma bagagem maior para todo o trabalho que ela fez, e a novela, graças a Deus, foi um sucesso. No decorrer desse período, em 76, 77, 78, várias atividades aqui nesta casa, na parte de baixo, começaram a ser feitas. Então, nós tivemos grupos de passe, o grupo da fraternidade, que era reunião só para os médiuns, né? Começamos a ter outros atendimentos só para crianças, né? E em 1979, nós chegamos a ter o Lar José Rigon, que era lá na Vila Sônia, era uma casa alugada, e lá só tinham homens. A Luz Divina também fazia esse trabalho lá. Mas, em 1981, Rubens Valdemar Rigon desencarna. E aí, o irmão Humberto ficou muito preocupado. A casa vai prosseguir? Teremos trabalhadores? Teremos voluntários? E lá vai a persistência dele, e conseguimos que a casa não parasse, que a casa continuasse. Mais trabalhadores chegaram, mais pessoas foram estudar, mais pessoas foram trabalhar para a nossa casa. Sempre lembrando do lema da nossa casa: amor, acolhimento e caridade. O trabalho caritativo nunca parou. O trabalho de acolhimento com os médiuns que chegavam à nossa casa era muito importante, porque muitos debandaram quando o Rubens faleceu. Continuamos a fazer o trabalho. Humberto, ele fundou em 87 o primeiro simpósio na Luz Divina como esse, né? Eram palestras que tinham mais discussão com o Livro dos Espíritos, as pessoas podiam fazer perguntas, né? Em 88, nós tivemos o primeiro grupo de psicografia na nossa casa. A dona Cleide Tagliaferri, que trabalha no atendimento fraterno, ela é a coordenadora desse grupo até hoje. O grupo de psicografia, ele não é específico para as pessoas, né? Mas são todos esses livros que a gente tem aqui. E, às vezes, a pessoa está tão necessitada, e lá no atendimento fraterno eles falam assim: sobe, pega um daqueles livros que a providência divina vai te ajudar. E aí você abre e está lá a mensagem que você precisava. E, junto com isso, com esse grupo de estudo, a nossa casa produziu 2 livros de mensagens, o ABC da Renovação e o Palavras Libertadoras. Com a venda desses livros, né, nós conseguimos arrecadar um dinheiro muito grande, até hoje nós ainda temos esses livros, né, e isso alavancou para a gente poder comprar do outro lado a Casa Luz, né? E lá eram feitos almoços, chás, bingos, porque naquela época podia fazer tudo isso. Hoje em dia não pode mais, precisa ter licença, né? Na época de 95, foi criado pelo meu tio Humberto o grupo das crianças, o passe específico, o grupo de dependentes químicos, que é o Manuel Filomeno de Miranda, que é às terças-feiras, o grupo Aura Celeste, em 96, que funciona até hoje, o grupo, em 99, o grupo de tumores, que é o João Nunes Maia, e o grupo do M1, que é o grupo específico para médiuns, trabalhadores da parte mediúnica da casa. Mas, em 2009, Humberto desencarna também. E aí? A casa vai parar? Acho que não, né? Estamos aqui. Em 12/7 de 2009, o Euclides assumiu a responsabilidade de prosseguir com a nossa casa. Os trabalhos da casa continuaram, os atendimentos continuaram. Alguns médiuns partiram,
ou deixaram a casa, alguns trabalhadores também, mas isso faz parte da nossa vida, né? Tudo vai do nosso livre-arbítrio e daquilo que nós procuramos. Se a casa não te dá mais nenhum motivo para prosseguir, sentimos muito. Mas se a casa te auxilia, continue trabalhando conosco. Tudo vai melhorar, né? Então, hoje nós temos a casa desse tamanho, mas foi um grande sacrifício para a gente conseguir construir essa casa, manter essa casa e manter o lado de lá. O que aconteceu em 2019? Veio a pandemia. A casa parou? Não. Trabalhadores pararam? Não. Continuamos. Estamos aqui firmes e fortes, com o lema desta casa: amor, caridade e acolhimento. Então, todos são bem-vindos em nossa casa. Temos normas? Temos regras? Temos, porque assim a casa anda e prossegue. E, para finalizar, eu vou parafrasear um estudo que a dona Lourdes fez. Quem entrar no nosso site vai encontrar todas essas coisas bem mais detalhadas, que está lá no nosso jornalzinho dos 50 anos e dos 60 anos da casa. Dona Lourdes diz assim: a vida é feita de chegadas e partidas, de idas e vindas. O que para uns parece ser um momento de partida, para outros é o de chegada. Assim segue a nossa casa querida, com todo o amor, com todo o acolhimento e com toda a caridade que ela consegue fazer. Para todos aqueles que aqui chegam, que aqui param, que daqui partem ou que continuam em outra vida. Espero contar com vocês para a eternidade e que vocês estejam conosco em nossas reuniões, nesta casa abençoada. Uma boa tarde a todos e uma boa reunião.